Jovem Pan, Morning Show pela rede Jovem Pan. Olha, chegou a hora da gente conversar sobre sexo. Afinal de contas, hoje é sexta-feira, aquele clima já está sendo preparado, as fantasias já começam a pipocar pelas cabecinhas da nossa audiência. Olha, a Paula Napolitano está aqui, né, para falar com a gente sobre isso e traz um companheiro, um colega para conversar com a gente, o psicólogo também, especialista em comportamento jovem, o Thiago Tamborini. Bom dia, meus amigos. Bom dia. Seja bem-vindo, Thiago. Paulinha, sempre bem-vinda aqui no programa. Hoje a gente vai falar de um tema que ainda é tabu para muita gente, né? O sexo, de uma maneira geral, exerce ainda um tabu muito grande nas pessoas, mas quando se fala em virgindade, isso aumenta ainda mais. Acho legal a gente mencionar, não tem como não falar logo, até por conta da minha participação ontem num debate de uma revista sobre o filme 50 Tons de Cinza, em que a menina, ela começa o filme, a história toda, virgem, né? A personagem do filme, ela começa toda virgem e já parte para uma experiência sexual extrema. Intensa e extrema. Existe muita cobrança? Acho que a pergunta inicial é essa. Tem ainda muita cobrança nesse universo do jovem, do adolescente, por conta de ainda ser virgem ou não? Tem uma cobrança social na opinião de vocês? É cada vez mais, né? Cada vez mais tem uma cobrança, principalmente dos meninos, né? Nessa questão de se você ainda não perder a virgindade, tem uma zoação, né? Ah, você não quer, o boiola. Começa a ter uma zoação grande e que muitas vezes essa primeira vez, principalmente dos meninos, acaba sendo por pressão dos amigos, né? É um clássico, né? Hoje com a questão das redes sociais, as mídias, internet e afins, você também aumenta mais essa coisa da divulgação. Ficou mais fácil o bullying, zoar o outro, claro, né? Ficou mais... Claro. Eu fico imaginando, né? Se nós fôssemos há tempos atrás, pensássemos numa comparação com Instinto Selvagem versus 50 Tons de Cinza, né? Como hoje isso tomou uma proporção muito maior, inclusive entre os jovens, do que naquela época em que não tinha acesso à internet, à comunicação. Não teve há pouco tempo, assim, às vezes a gente fala há pouco tempo, já passou mais de 5 anos, mas um movimento aí de uns jovens que falavam, não, nós vamos casar virgem, de que... É um movimento recente isso, não foi? Sim, ele ainda existe, né? Você ainda encontra muitas vezes esse tipo de movimento, mas ele é muito pequeno diante de um todo e que essa cobrança entre, principalmente o menino, mas as meninas hoje elas têm uma autocobrança, assim, elas descobrem que as amigas fizeram, então elas se acham erradas porque não fizeram ainda, né? Ou seja, é uma inversão até às vezes de valor. Você acreditar que porque você não... E todos já, você tá atrasado, como se tivesse um tempo. Acaba nem sendo uma cobrança necessariamente dos outros, mas a interna do que eu preciso estar junto do grupo, né? Eu queria perguntar um negócio. Eu sei que até não faz muito sentido, porque na verdade acho que perder a virgindade vai da individualidade de cada jovem, enfim. Mas existe uma idade onde realmente começa a acontecer essa pressão, essa encheção de saco? Quando que isso começa a virar um assunto? Assim, o que a gente tem em média hoje aqui no Brasil é em torno de 15 anos. Uma média, se a gente fosse pegar aí um geralzão. Então, nessa faixa etária, começa a se falar, né? Em alguns lugares antes, principalmente se os meninos começam a entrar nessa coisa de eu já fui. Mas nessa faixa etária dos 13 aos 17 é que esse assunto bomba bastante. E muitas vezes esse momento está muito atrelado ao tipo de grupo que pertence também, né? Então existem alguns grupos em que isso acontece mais cedo, mais rápido. Então o grupo dos populares, o grupo dos que são mais ligados à balada, festas, muitas vezes estão mais rapidamente ligados à ideia de que eu não posso estar atrasado. Nem sempre é só este grupo, mas é mais fácil encontrar nesse grupo algo mais precoce, né? Se nós pensássemos dessa forma. Tem os líderes dos grupos, né? Tem sempre alguém que se destaca num grupo. É interessante se observar o grupo de jovens, né? Eu tenho filhas exatamente nessa idade, 14 anos, e que você já começa a perceber conversas desse tipo. E amigos e amigas que já tiveram a experiência vão disseminando ali naquele grupo a vivência, né, em torno do tema e tal. Isso gera também uma expectativa maior ainda, né? Porque fica aquele burburinho, você percebe que tem um burburinho. Nossa, você viu uma amiguinha ali, já ficou tal, né? E isso acho que ainda aumenta mais ainda a pressão dele. Porque é isso, né? Antes não falava sobre o assunto, né? Então o pessoal ficava mais inibido e se perdia a virgindade mais cedo era ruim, era mal visto.
E hoje não, né? Hoje o pessoal até se vangloria disso. Então você ouve mais, você fica cada vez mais curioso, cada vez mais interessado, né? Agora, qual que é o momento Eu certo? fico preocupado também. Um pouco preocupado como pai, né? Claro que a gente quer que tudo aconteça naturalmente dentro, né, da... Sua preocupação foi a mesma com o mais velho, com o menino? Foi, sabia? Foi sim, sinceramente. Porque são tantas questões que envolvem, né? E a gente procura... É claro que tem toda uma influência externa que briga com o que você prega, com o que você defende dentro da tua casa, né? Mas é óbvio que com o menino também, né? A gente ouve falar muito em sexualidade precoce, né? E eu acho que tem uma coisa pra te observar nisso. A sexualidade, ela é presente, precoce é o estímulo hoje, né? Ou seja, você tá estimulando mais cedo, logo você tem uma sexualidade também mais cedo. O que é o estimular? O que é o estimular? Porque olha, eu tenho uma filha de 10 anos que tá naquela fase, né? Quem teve já uma menina de 10 anos sabe O que se vê, não é? o que veste, já é toda mocinha, maquiagem. Você também não pode lutar muito. Tem o meu primeiro sutiã, tem essas... Não, essa influência é natural, né? Ou seja, esse estímulo, ele não vem muitas vezes só da sua casa, né? Antes fosse, porque você teria mais controle. Ele é um estímulo geral, a internet, a televisão, as redes sociais juntos dos amigos. Então, é comum às vezes chegar no consultório crianças de 8, 9 anos de idade que estão extremamente impressionadas porque viram um filme de sexo explícito no tablet do coleguinha na escola. Então, o pai proíbe em casa, mas o tablet do amigo da escola não tá liberado. E aí ele enxerga alguma coisa ali que se assusta muito. Gerações passadas viria no máximo uma foto, né? Ou seja, hoje consegue ver um filme completo e se assustar com isso, porque não tem idade pra entender isso. E às vezes até o cuidado dos pais, né? Eu tive um caso, por exemplo, da menininha de 7 anos que viu no celular do pai. O celular do pai, ela sabia a senha, ela vendo as coisas no celular do pai, tinha os filmes pornôs que mandam isso direto. Então são alguns cuidados que são importantes. Mas aí, deixa eu né? te perguntar uma coisa, Paulinha, caso isso aconteça, o sexo não é natural? O que você... Como abordar isso com a criança? Porque já que ela tá exposta a isso, a criança, o adolescente, eles têm acesso... Talvez de um filme pornô, não, né? Sim, porque agora tem essa história mesmo da internet. Eles acabam vão cruzar muito mais cedo com isso e muito mais fácil do que talvez a nossa geração tenha cruzado. E é sexo. Quer dizer, tudo bem, pode ser o sexo do jeito que não é, ou mais hardcore, ou explícito. Anyway, mas é sexo. E aí? Nesse caso, por exemplo, foi até um caso que foi perto da família, me ligaram, eu falei, pelo amor de Deus, ajuda, o que eu faço nessa situação? Mas primeiro você precisa saber o que a pessoa viu, como é que ela lidou com isso, a criança, né? Então, a primeira situação, porque qual foi a reação? Ai, sai, tira disso aqui, que você tá vendo, não sei o que, briga, né? Então, opa, peraí, tem alguma coisa, né? O que tem aí, né? Então, a primeira coisa, o que você viu? O que você achou? Então, antes de você querer dar uma aula, ou explicar, ou querer dizer que isso não é pra ela, tira da criança o que ela entendeu, o que é isso. E a partir do momento você vai conversando com ela que isso é uma coisa de adulto, que é uma coisa... Então, joga isso que é normal, que faz parte, mas a coisa do mundo adulto. Então, você traz pro natural, até pra criança não traumatizar. Olha. Até pra criança não traumatizar com a coisa, traz pro natural, mas não pro natural da idade dela. Olha. Né? A gente procura conversar sempre, levar o assunto de uma maneira aberta e natural dentro das... Mas eu fico complementando até o questionamento da Paulinha e a colocação dela. É difícil você imaginar alguém se iniciando na vida sexual com essa referência de filmes pornô que você vê na internet e uma coisa, digamos, que aparentemente até mais agressiva de abordar o sexo e voltando ao filme, uma menina que é virgem, embora ela já esteja lá na universidade, já seja mais velha, mas já iniciar diante de uma modalidade de sexo com mais punch, diria, né? A gente tem ainda o sonho de, enfim, o sexo romântico, a iniciação do sexo ser uma coisa bacana, pura, né? Dentro de cada faixa etária. Né? Eu acho que é importante, assim, uma criança de 7, 8 anos ver filme pornô não é pra faixa etária dela, né? É uma coisa que não precisa ainda, e o que a gente tá vendo até muito no consultório, que a gente tava até conversando, são jovens assistindo desde muito cedo filme pornô, né? E aí tendo esse acesso muito grande e se tornando viciados em filme pornô, porque antigamente era isso que a gente estava conversando, era revista, era uma imagem, era difícil ter essa revista e tal. Hoje não, você tem os múltiplos estímulos do filme pornô, onde você começa a ter uma visão irreal do sexo
E aí, quando você tá no dia a dia, você não tem aqueles múltiplos estímulos, então você não se estimula tanto e se frustra e acaba sendo um problema, né? Conta disso, né? Ou seja, você entra num mundo de fantasia tão forte antes do real, que quando você tá no real não tem fantasia que dê conta. Agora, assim, nesse momento deve ter muita garota e muito garoto virgens nos ouvindo, né? O que eles têm que pensar na hora, né? Na hora que a menina tá ali com o namoradinho, o namorado fala, olha, chegou a hora. O que leva a menina a decidir, ó, é a hora ou não? Ou o que leva o menino, a pressão toda lá e tal, e fala, não, chegou minha hora ou não chegou? Qual seria o conselho? Como é que eles têm que pensar? Essa pergunta, ela é complicada, né? Porque a ideia do, tá bom, então é quando estiver pronto, mas o que é estar pronto, né? Uma dica que eu costumo dar para os jovens é que eles observem a ansiedade deles, porque a ansiedade vai existir, mas tem dois núcleos, dois focos de ansiedade. Tem a ansiedade que é aquela ansiedade ruim de que eu acho que eu tô fazendo uma besteira. Então eu não sei se é o cara, eu não sei se vai ser legal, eu não famosa sei depois. culpa. Se ela tá nessa ansiedade, alguma coisa tá indicando pra ela que não tá legal, né? Agora, essa ansiedade é uma ansiedade do positivo, do pô, vai ser legal, é isso mesmo, é o caminho, eu quero muito. Ela já tem uma dica que talvez ela esteja mais próximo do pronto. A mesma coisa o menino. A gente tem um preconceito às vezes de que o menino não passa por situações delicadas nessa hora. Passa também, tem muito medo também, passa às vezes por situações do tipo, né, perda de ereção porque tá muito ansioso, muito angustiado, ou seja, tem aí uma série de coisas que eles vivem também, os meninos. Dá uma tremedeira, né? A primeira não é fácil pra ninguém. Eu gosto da referência do quero, devo e posso, né? Ou seja, você tem que responder sim pras três. Eu quero, eu devo e eu posso. Se não responder sim pras três... O que não dá é pra já um não aí. É pra já iniciar nesse mundo, já com chicote e dando umas palmadas. Tá bem chateado com o filme, né? Tá sentindo que você tá bem chateado. Imaginou teu filho, Dani, levando já na primeira, dando umas cintadas. Chicotada no traseiro. Pensa no lado positivo, pelo menos ela vai ter mais de 20 anos. Gente, eu tinha mais de 20 anos quando eu perdi minha virgindade. Você tinha mais de 20? Tinha mais de 20 anos. Foi bastante... Semana passada. Foi ontem. Bastante tenso passar pela adolescência e pelo colégio, e havia pressão, sim, de outros meninos que já tinham feito, que não tinham feito. Mas também não tinha com quem fazer. Essa era a grande verdade. Então era comigo mesmo. E boa parte dos meninos e das meninas fazem consigo mesmo e ficam sonhando, não necessariamente com esse amor que você falou, amor romântico. Era sexo mesmo. Era prazer, né? Era prazer. E com 20 anos eu consegui finalmente alguém que poderia ser a outra pessoa. E esse tipo de tempo hoje, com 31 anos, não faz mais a menor diferença. Mas naquela época, era uma pressão muito grande. O tipo de tempo da iniciação, você disse. Aos 20 anos... Se eu tivesse começado com 15, ou com 16, ou com 12, não ia fazer a menor diferença hoje em dia. Mas naquela época, parecia interminável. Você ter 16 anos, 17, 18 e ver as pessoas, de repente, já namorando, enfim, falando sobre essas coisas como se fosse algo cotidiano, e você olhar e falar assim, putz, eu não me encaixo nisso. E você tem que ter muita força pra falar assim, ok, eu não me encaixo, um dia eu vou me encaixar, não é pra mim agora, não porque eu não queira, mas porque não tá acontecendo. Acho legal o Brau trazer isso pra discussão, porque a gente sempre olha do parâmetro, o menino e a menina e tal. E ele, na experiência dele, expondo como foi pra ele que aconteceu, a perda da virgindade é um dado interessante também pra gente observar. Será que os meninos que têm essa orientação sexual hoje já agem com mais naturalidade ou também demoram mais a se iniciar sexualmente? Na verdade, o Brau, teve bastante maturidade em conseguir esperar o momento que falou assim, porque você podia estar assim, não tenho ninguém, mas achar alguém. Mas ele disse que não tinha ninguém. Mas você pode achar, né? Tem gente que acha qualquer pessoa em qualquer momento se tá desesperada, Aí entra a questão da orientação sexual que você falou. Eu tive várias experiências com meninas, mas inclusive namorei meninas, mas por mais que eu tivesse vontade, eu não... A sensação, hoje olhando pra trás, é que eu realmente não queria aquilo. Uhum. E aí dentro das respostas que ele perguntou, eu talvez na minha cabeça... eu quero, devo e posso, né? Devesse, mas não queria. Uhum. E com 20 anos eu queria, devia e podia. Então aí concentrou as três coisas. E foi com um menino, não foi com uma menina. E aí entra nessa questão justamente da gente entender o momento do corpo físico e o momento emocional, né? Porque eu acho que essa é uma distinção. Porque o corpo vai começar a falar na adolescência. Eu tô com vontade, eu tô com tesão, então... Significa que eu já tô pronto? Não, né? Eu tive um caso de 2 aluninhos meus que... Com 12 anos, eles estavam namorando, aí foram pra casa um do outro, os pais não estavam, acabaram transando, sem camisinha, numa coisa de, tô beijando, comecei a ficar com vontade, não era nem preparado, transaram sem camisinha, na hora eles perceberam o que aconteceu,
Ele começou a culpar ela, eles terminaram ali na hora, ele espalhou pra toda a escola, né? Como se ela fosse né? E aí a escola acreditou nisso, ou seja, a gente ainda volta na questão do machismo, o quanto é forte. Ela achou que tivesse engravidado, teve que contar pra mãe, foi uma coisa super forte. E assim, vontade vai ter. Agora, se eu tô pronto emocionalmente pra arcar com consequências, a partir do momento que eu digo que eu tô pronto pra ter minha primeira vez, significa que eu tenho que arcar com as responsabilidades de qualquer problema que haja. E se o parceiro tá maduro também, né? Pra isso, Estão me perguntando exatamente. aqui no Twitter, só pra complementar, é rapidinho, tá, Edgar? Você falou a respeito de meninos e meninas que sejam homossexuais hoje em dia. É bastante diferente do que era há 15 anos atrás. Eles conseguem falar mais sobre isso, principalmente nos grandes centros, em famílias um pouco mais educadas, que têm uma educação esclarecida. A TV ajuda bastante nisso e a gente eu vejo nos lugares pessoas muito mais jovens, com experiências muito mais jovens e conseguindo viver uma adolescência na época da adolescência. Porque o que tinha na minha idade de muita gente que veio antes de mim é uma adolescência tardia, né? Você começa a viver essa coisa do sexo depois dos 20 anos. Sim. Isso sendo hétero ou sendo homossexual acontece com muita gente, mas não é o mais natural, né? Nossos terapeutas. Não, sem dúvida. Eu acho que aqui entra também uma questão de orientação desses jovens sobre também o que está acontecendo, né? A Paula, especialista e convivo com ela em algumas escolas em que ela faz um trabalho de orientação, né, das famílias, dos professores para lidar com essa orientação de jovem sexual e é delicadíssimo porque a gente percebe hoje, às vezes, uma inadequação na orientação. Então você pega esses dois jovens, por exemplo, quando você orienta esse jovem sem deixá-lo preparado porque vai acontecer de verdade, você fica na ideia de que responder agora para mim, entre nós dois aqui conversando, que você vai usar preservativo é muito fácil. Eu quero ver na hora que você está sobre o estímulo, você está tomado por uma emoção, por um desejo. É ali que você tem que conversar. Ou seja, você tem que levar esse jovem até esse momento e dizer, na hora vai acontecer desta forma. Não é igual aqui que a gente está conversando, né? Porque senão chega com 12 anos, vai brincar com a namorada em casa, quando vê, transou e nem lembrou que a camisa existia. Mas já ouviu falar muito disso, sabe que existe, sabe da necessidade, depois se culpa e não sei o quê. Então, acho que a orientação também é muito importante da família, dos professores, ou seja, a gente ter esse contraponto de qualidade na orientação. Né? Ótimo. Olha, eu queria agradecer. A gente ir pro pai, encerrando, às vezes é complicado lidar com isso, né? Muito. De chegar e conversar e falar, olha, na hora certa, use o... Mas é o famoso não fazer. Fazer é difícil, Mas não fazer é mais ainda. É que se você tem esse assunto já como parte da conversa com seu filho, talvez essa complicação seja reduzida, né? Na hora que ele for viver a experiência. E que você eleja pessoas da família que tenham um acesso maior. Então, um primo mais velho que você confia que de repente pode ter uma troca, um tio, uma tia. Ou seja, nem que de repente você busque alguém que não seja você exatamente, mas que você confie e que possa ser esse contraponto. E que vá usar das mídias, aproveitar. Porque hoje a gente vê o tempo todo, não tem mais horário pra beijo, pra relação sexual, pra carinho. Então, usar desses artifícios que a criança tá vendo, ou o jovem tá vendo, e aproveitar e travar um bate-papo através Precisamos ir encerrando. Rodou bastante aqui no Twitter. Vou te pedir, Edgar, para da próxima vez, em alguma outra semana, a gente falar então sobre educação sexual em escolas. Já que a gente falou tanto aqui da presença da família, mas nas escolas a gente não falou ainda. Fica a sugestão do tema, então, para nossa próxima conversa. Vem, de repente, já tá ficou. Bom. Queria agradecer, então, nossa terapeuta sexual aqui do Morning Show, Paula Napolitano, obrigado, viu, pela tua presença aqui no programa. Tiago, seja bem-vindo. Tiago Tamborini conversando com a gente também hoje. A bola extra do nosso Papo sobre Sexo. Obrigado, viu, gente? Agora 10 horas 31 minutos, horário de Brasília. Bom dia.